Olá, meu nome é Regis e a convite do Aurélio Schomer eu vou fazer o programa Minha Visão da História do Brasil, né? Eu queria fazer uma rápida introdução explicando o que eu tenho a ver com a história do Brasil. Bom, eu sou brasileiro e dois, eu já fui professor de história. A minha formação não é em história, não sou um historiador, não sou licenciado, não sou bacharel em História. Eu sou licenciado em Filosofia, sou bacharel em Direito, sou especialista em Direito e Economia e sou licenciado em Dança. Então, qual é o conteúdo desse período aí, relativo à história do Brasil? As consequências, então, das grandes navegações, início da modernidade, como é que Portugal e Espanha vêm parar aqui no colonialismo raiz, vamos dizer assim. Por que Portugal e Espanha despontam, né? Esse é um dos temas que eu gosto de abordar. Depois, como foi o processo de lenta colonização, os vários ciclos, né? Por lei, a gente é obrigado a falar também da questão dos povos pré-cabralinos, os povos indígenas, os índios, né, como se dizia sem grandes pudores antigamente, os africanos que vieram trazidos mais das vezes, quase sempre escravizados, né? Inicialmente se dizia os escravos, hoje em dia não se quer mais estigmatizar, então se diz escravizados para chamar a atenção de que não é uma condição natural, é uma condição circunstancial, né? Por lei, então, um professor de história tende a abordar essas questões com uma certa ênfase. Os povos indígenas, os povos africanos que vieram trazidos para cá, a condição como eles foram tratados aqui no Brasil, por lei, o professor de história tem que dar uma certa ênfase para isso. Mas eu gosto mais de dar ênfase da questão mais como a repercussão das revoluções burguesas, principalmente na Inglaterra, mas assim, de maneira mais esquemática. Na França vão ter repercussões aqui no Brasil, né? Família real vem para cá. Esse é o grande tema, os grandes temas do professor de segundo ano do ensino médio de História. No terceiro ano, o único ano que eu trabalhei terceiro ano, eu fui até o Fernando Henrique Cardoso, não, fui até o governo Temer, né? Eu abordei todas essas questões. Não cai no Enem, né? Mas eu achei que era importante apresentar um panorama organizado disso para os alunos. Nunca fui de seguir um livro, né? Eu geralmente elaboro meu próprio polígrafo, né? Com muitos erros, até digo para os alunos, olha, se encontrarem algum erro, uma frase mal construída, chamem a atenção, né? Isso mostra que vocês leram e me ajudam a aperfeiçoar, né? Mas o pessoal não... Se não vai cair na prova, se não vai cair no Enem, é difícil. Um ou outro aluno, toda a turma de 30 alunos, tem uns 2, 3 ou 4 alunos muito interessados, que gostam de estudar. E claro, tem também uns 3, 4, 5 que não estão, que vão ali forçados às vezes que vão, né? Não é para essas duas pontas que o professor tem que dar aula, ele tem que dar aula para esse miolo, que é aquele aluno cuja atuação do professor vai fazer alguma diferença, né? Às vezes até a gente erramos e atrapalhamos. O aluno teria algum interesse, mas a gente foca, o interesse é esse aqui, ele se desinteressa, ele se revolta, ele pega nojo, cria resistência. Mas enfim, ser professor é difícil, né? Quem achar que é muito melhor que eu, que então tente ser professor. Claro que o viés de confirmação vai fazer com que quase todos achem que são perfeitos, né? Eu certamente não sou um professor preparado para ser de história, eu fui aprendendo... Bom, claro que tendo 5 ou 6 turmas, tu vai repetindo, anota no quadro várias vezes. Muita coisa de detalhe que eu aprendi sobre história, eu aprendi ministrando aula de histórias, né? Aula de história. Ou me preparando para dar essa aula, e até dizer para os alunos, né, que ficavam espantados como eu sabia tanta coisa sendo professor de filosofia. Eu disse, não, mas uma que eu sempre tive interesse um pouco por esse assunto, né? E 2, que se eu tenho um pouco de dúvida enquanto eu estou pesquisando para preparar a aula, e se eu estou meio vacilante na primeira e na segunda aula, depois de dar 6 aulas sobre aquele assunto,
seguindo aquele mesmo material, eu meio que decoro esse material, fica na ponta da língua, né? Pena que é só no ano que vem. No caso desse ano que eu dei terceiro ano, foi só aquela vez. Mas enfim, esse são os meus antecedentes que me levaram a ser professor de história, e o Aurélio talvez a me convidar. Se bem que eu acho que o Aurélio convida a todos, né? Não foi só para mim que ele fez esse convite carinhoso. Então, por tópicos, né? Pré-história, povos cabralinos, invasão tupi, expulsão dos tapuias, guerra de vingança ritualizada, típica da relação entre os tupis, né? Os povos africanos, era uma grande diversidade, com muitas origens diferentes, graus de avanço tecnológico, de ágrafos ou já letrados, bastante diferente. Aqui nos cabralinos eram todos ágrafos. Povos europeus, aí também a diversidade é gigantesca, né? E os detalhes que a gente sabe sobre isso também é gigantesca. Os outros povos a gente vê ainda como uma coisa exótica, da qual nós conhecemos elementos curiosos, né? Os europeus a gente tem grande documentação, grande mistificação também, mas grande documentação. Isso aí poderia ser enquadrado como pré-história ou como antecedentes da parte da história do Brasil, a questão da colonização. Claro que aí na própria história, né, a gente pode entrar, da parte europeia a gente tem também muitos dados. Então temos Portugal e proto-Espanha. Na época dos descobrimentos, a Espanha não estava ainda com a sua conformação mais ou menos definitiva, né? Então trabalhei com o Aurélio lá, a questão das origens visigóticas, invasão e domínio islâmico, longo processo de reconquista, os católicos mais fervorosos ainda, embora pouco letrados, e portanto eles não conheciam os dogmas da religião. Isso é uma coisa crônica no catolicismo, né? Então, com a questão da reconquista, eles se tornam, sei lá, mais realistas que o rei aqui, para pegar o elemento de serem cristãos ou serem muçulmanos, né? E expulsam os judeus. Também tem um lado bem ruim nessa história. E aí então Portugal e Espanha, proto-Espanha, se consolidam como estados-nação bem centralizados, né, com muita capacidade de fazer grandes investimentos concentrados. E é nisso que vai dar então Portugal e Espanha se espalham e dominam o mundo e fazem o Tratado de Tordesilhas e de Saragossa e dizem, essa metade é minha, essa metade é tua, né? Eles não combinaram isso com os outros países, né? Mas enfim, como eles saíram primeiro, eles disseram que era deles. A gente vai ver então depois com um pouquinho mais de detalhe a questão da colonização propriamente dita. Então a gente tem a questão de que Portugal começa, principalmente nessas grandes navegações, focado no comércio com as Índias, né? Aquilo dava muito dinheiro, não fazia muito sentido eles investirem aquela população minúscula, né, vindo aqui para o Brasil. Então, até mais ou menos 1530, não tem colonização no Brasil. O Brasil já é conhecido, se explora, se faz uma cartografia geral, se cria alguns fortes, talvez, se faz algum comércio, surgem os primeiros adãos, né, os caras que vão, digamos assim, interagir com as populações locais, transformar até lideranças, e lideranças ou não, grandes ancestrais de muitas pessoas são filhas dessas pessoas, né? Vão dizer que era violência contra as mulheres indígenas, muito ao contrário, tá? A vida na cultura indígena tupi era muito mais opressiva do que os europeus podiam ser com as mulheres indígenas. Mas enfim, temos então o ciclo da caça ao índio, que é uma forma terrível de caracterizar isso, mas eles conseguiram romantizar até isso, né? Romantizar e demonizar. O que era isso? Basicamente, meia dúzia de portugueses juntava com mais umas 200 indígenas, tupis, né? E iam caçar outros indígenos para transformar em escravos, basicamente. Isso não era muito da cultura dos tupis, mas também não era totalmente estranho, e no que eles viram os portugueses e outros povos fazendo, eles entraram entusiasticamente. Os tupis basicamente se fundiram com os europeus, tá? Eles não foram dominados, eles não foram escravizados, eles se aliaram aos portugueses para fazer esse ciclo da caça ao índio. Aí quando se fala em bandeirantes, né, entradas e bandeiras, basicamente era tupis com alguma liderança, com algum
comércio com os portugueses, indo caçar outros indígenas, que eles chamavam de tapuias, né? Ou também alguns que já estavam, digamos assim, dominados pelos bondosos jesuítas. Então, uma coisa que a gente vai ter que abordar é a questão de, olha, muito do que a gente sabe de bom e de ruim desse período são basicamente os relatos dos jesuítas, porque os bandeirantes eram, no mais das vezes, não letrados, eram analfabetos, tá? Ou se eram alfabetizados, não eram pessoas que iam escrever, como hoje em dia, né? Hoje em dia todo mundo sabe escrever, mas ninguém escreve, né? As pessoas mandam mensagens toscas pelo WhatsApp, né? Então, nesse período aqui, quem é que vai contar a história? São os jesuítas. Os jesuítas, inclusive, vão ter dois padrões de escrita, um para discussão internamente entre eles do que está acontecendo, e outras são as discussões para o inglês ver, para a coroa ver, né? Para criar a opinião pública, digamos assim. Todos esses elementos são bastante anacrônicos aí para esse período. Mas então, se nós temos hoje uma visão demonizada dos bandeirantes, é porque eles estavam em conflito militar, inclusive, né, com os jesuítas, e os jesuítas obviamente não achavam os bandeirantes gente boa. E aí, claro, eles carregavam nas tintas, né? Vamos ter vários outros ciclos. Eu anotei aqui ciclo do açúcar, né? Então, com o ciclo do açúcar, bastante longo, né? Nós vamos ter a total inversão da ideia de pacto colonial, né? Quando se fala em pacto colonial, se pensa que a metrópole exigia que a colônia fornecesse matérias-primas para então a metrópole transformar em manufatura ou produtos industrializados, entre aspas. Então este era o pacto colonial. Bom, a própria natureza do ciclo do açúcar exigia enorme investimento de capital, né? Mão de obra também, mão de obra escravizada, com toda certeza isso também aconteceu, foi marcante, mas era um investimento de alta tecnologia, era, sei lá, como minerar asteroides, era mais ou menos o grau de radicalidade que estava acontecendo. E aqui no Brasil, no Nordeste brasileiro, então, nós tínhamos enorme produção de riqueza, enorme concentração de riqueza, que não tinha muito como fazer a riqueza aqui e fruir essa riqueza na Europa. Não, tu fruía esta riqueza aqui, né? A metrópole oficialmente era Portugal, mas as pessoas ricas vinham enriquecer e ficavam ricas aqui no Brasil. Aqui no Brasil estava grande parte da riqueza. A gente, claro, tem toda a questão um pouco anacrônica agora, de que Portugal, Lisboa, aí com um terremoto de Lisboa, reconstrução, tarará, 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 sim, houve esse afluxo de riqueza para Portugal, mas não existiu esta dicotomia entre a metrópole lá na Europa e a colônia aqui nas Américas, pobre e explorada. Sim, havia muita gente pobre e explorada e até mesmo escravizada aqui nas Américas, mas essa não era a regra, isso não era o geral, e as condições de vida aqui não eram assim piores do que na Europa. As pessoas eram muito miseráveis também na Europa, as pessoas eram muito miseráveis na nossa metrópole, em tese, Portugal, Lisboa, as pessoas eram pobres, a maior parte da população era muito pobre. Aqui no Brasil era, na verdade, um pouco melhor. Por diversas razões era mais fácil ser pobre ou ser rico aqui nas Américas do que no Império Português ser rico lá em Portugal. Mas então essa ideia geral dos nossos ciclos econômicos, depois vamos ter o ciclo da mineração, né? Com o ciclo da mineração é que o Brasil vai se internalizar, ou seja, vai se criar um mercado interno para suprir aquela população que teve que ir para o meio do Brasil, para o mato, para as montanhas, né? Para as minas, né? E levaram a riqueza junto. Levou um tempo, isso foi lento, foi desorganizado, foi bagunçado, e aos poucos foi se voltando. Começou a haver um monte de fundação de cidades, né? Mostrando toda uma organização burocrática e econômica muito grande. De novo,
O Brasil, nesse momento, muitas vezes era muito mais rico, ainda que tivesse perdido muito a sua riqueza com o declínio do ciclo do açúcar, que não se extingue, mas ele realmente entra com uma segunda fase, né, com a questão lá das invasões holandesas, né, em que eles acabam, no que eles são expulsos, eles no entanto levam a tecnologia da produção de açúcar e acabam, pela localização e outros aspectos, tendo mais vantagens econômicas. O nosso mercado de açúcar, ele perde a liderança, perde também a cotação, né? Todo mundo começa a produzir, alguns produzem melhor do que nós, então a gente não fecha o negócio, mas ele perde aquele caráter de estamos vendendo microchips de computador a peso de microchip de computador, que de ouro talvez não valha tanto. A questão lógica aqui é o que era o Brasil sendo colonizado. Na verdade não era uma colônia, era talvez a parte mais pujante e que fruía da sua riqueza do Império Português. O que era brasileiro nesse momento? Não era a pessoa que nasceu aqui no Brasil. O brasileiro era a pessoa do Império Português, muitas vezes nascido em Portugal, letrado na Europa e tudo mais, que vinha enriquecer aqui no Brasil. Mas não era pegar a ponte aérea, não existia ponte aérea Lisboa-Salvador. As pessoas tinham que... Era um risco grande de vida cada vez que tu ia fazer uma viagem dessas, né? Então tu não fazia a torto e direito, tu fazia uma vez, duas, três, né? De modo geral tu tendia a se estabelecer em alguns dos lugares, e aqui no Brasil era um lugar bom de se estabelecer. Isso vai ter uma série de consequências, né? E basicamente aquilo que eu mais trabalhei como professor de história foi a parte aí já no século XIX, é o século em que tudo acontece, né? Então já tivemos a Revolução Gloriosa na Inglaterra, já tivemos a Revolução Francesa, né, na França, e vamos ter então as guerras napoleônicas, e em 1808 vem a família real portuguesa para o Brasil, e isso então transforma, vamos com calma, transforma por mais tempo o Rio de Janeiro na capital do Império Português. As pessoas não costumam pensar muito nesses termos, né? E a nobreza, a família real e os seus cortesãos portugueses ficam bastante espantados, surpresos, encantados com a riqueza do Brasil, com o fato de que não são pessoas brancas, são pessoas que para os europeus eram negros, né? Os negros não eram estranhos para Portugal, eles não tinham escravidão em Portugal há muito tempo, né? Mas eles estranharam que, na verdade, a nobreza da terra, né? Os burgueses, né? Os empreendedores, os donos de negócios, de terras, enfim, de riqueza aqui no Brasil, eles não eram brancos, né? E isso vai levar ao nosso complexo racismo, né, que não vê tanto realmente a cor da pele da pessoa, vê mais o seu cargo, a sua riqueza. Se é pobre, é negro, né? Se é rico, ele não é negro, né? Se vê que tem aí uma mestiçagem, mas não é socialmente lido como negro. Então, negro no Brasil não tem o mesmo sentido que tem nos Estados Unidos ou na Europa, né? Claro que hoje em dia isso está muito diferente, mas a ideia básica é a família real portuguesa, ao vir para cá, na prática já antes do Congresso de Viena, já transforma o Brasil em Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, né? Isso vai ser oficializado no Congresso de Viena, né, depois da derrota definitiva de Napoleão. Mas, vamos lá, eles vêm em 1808, Napoleão é derrotado umas duas vezes, mas então definitivamente, e eles continuam aqui, tem o Congresso de Viena, eles continuam aqui, tem a Revolução do Porto em 1820, né, em que eles sentem, se a gente continuar aqui a gente vai acabar perdendo
a coroa. Em 1821 eles voltam, e em 1822 Dom Pedro I do Brasil, né, então declara a independência, proclama a independência. 1824 Dom Pedro I do Brasil vira Dom Pedro IV de Portugal, mas no que ele recebe a notícia ele já renuncia e manda, ele renuncia em favor da filha Maria, né? Aqui no Brasil então ele vai ter filhos, vai ter o Dom Pedro II do Brasil. Ele renuncia então em favor de Dom Pedro II, volta a Portugal para cuidar lá do problema do irmão dele que tinha usurpado o trono da filha dele, resolve esse problema, morre. E aqui o Brasil então começa a história da período regencial, um período em que, se o Brasil teve alguma chance de se dividir em vários pequenos países, foi nesse momento. Havia aquela dúvida, será que vai colar essa monarquia? Monarquia, que em todos os lugares são república e tal. Então temos vários movimentos separatistas. O mais longo é aqui da minha terra, o Rio Grande do Sul, mas a minha cidade era contra, a minha cidade era Imperial, Porto Alegre. A cidade muito leal e valerosa, eles erraram, era para ser valorosa, mas ficou, né? Muito leal e valerosa a cidade de Porto Alegre. Dom Pedro II, então, decretada a maioridade dele, acho que ele tinha uns 14 anos. O pessoal ainda fica um pouco em dúvida que os farrapos demoram mais tempo para se render, mas engrena o Segundo Império. Vai ser um período de grande também desenvolvimento, mas ao mesmo tempo é o período em que o Brasil fica para trás das suas expectativas. Já ouviram falar o Brasil, o país do futuro, né? Não sei se dizia isso na época, mas o fato é que o Brasil era bastante parecido com os Estados Unidos, ou pelo menos com o sul dos Estados Unidos, né? A questão do tipo de economia e o tipo de sociedade talvez fosse mais semelhante. Claro que a religião era diferente, a forma de lidar, a miscigenação era totalmente diferente, né? E as pessoas imaginam que o Império então era, como tinha escravidão, quase todo mundo era escravo. Não. 1830, né, nós temos a primeira lei que veda o tráfico negreiro, a Lei Feijó. Ela não funciona muito, ela até é reforçada. Navios foram apreendidos, cargas, no caso, pessoas foram apreendidas e libertadas, mas vai ter uma segunda lei, a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que vai proibir de novo o tráfico negreiro. Essa aí, tudo isso por pressão da Inglaterra, tá? Aquele país malvado, né, que é imperialista e tal. Ele era extremamente abolicionista e tentou acabar com a escravidão africana, pelo menos nas Américas. E aí o Brasil fica num grande impasse, valeria toda uma discussão só sobre isso, que desde 1830, ou se tiver dúvida sobre 1830, então desde 1850 a escravidão estava com os dias contados, mas criou-se um impasse. Como se dará a indenização dos proprietários, né, dos últimos proprietários dos últimos escravos? Aqui não se criavam escravos, né? Aqui se importavam escravos. Era muito mais barato pegar um adulto lá na África, escravizá-lo, já comprado. Ele já era comprado pelos europeus, escravizado, e era trazido para as Américas e principalmente para o Brasil. E aqui ele trabalhava até morrer, né, muitas vezes. Tinha essa situação, e tinha a situação, claro, dos escravos domésticos. Esses tinham um outro tratamento. Os escravos urbanos tinham um outro tratamento. Mas, enfim, o que era levado para as plantations, né, plantação de cana-de-açúcar, ou para a mineração, esse tinha uma vida muito miserável, muito curta e muito bruta, que durava pouco tempo. Claro que era comum qualquer um, burguês ou não, sei lá, doenças de rico, gota, né? Hoje tem até um amigo que tem gota, né? Mas é a pessoa que comia muita carne ou cerveja e acabava tendo então gota, que geralmente se caracteriza por muita dor no dedão do pé, por exemplo, né? Qualquer um podia ter doenças horríveis que não se curava, podia morrer de uma tosse ou uma diarreia,
e a vida dos escravos, dos escravizados era muito miserável, eles também não duravam muito tempo. Fugiam, então temos lá o fenômeno do quilombo de Palmares, que a gente pode ver em detalhe a questão de por que durante esse período vai vicejar de maneira tão significativa Palmares, né? Na época em que os portugueses estavam focados nos invasores holandeses, que faziam parte do... Tecnicamente era tudo o mesmo governo, porque era Portugal e Espanha tinham se misturado e a Espanha dominava a Holanda, mas aí a Holanda invade uma parte de Portugal. Esse é o grau de confusão da história nesse período. Tá? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é no século XIX, é o século do qual nós temos muitas informações, né, a escravidão já estava em terrível decadência. Né, e nós temos os dados objetivos do recenseamento, do censo, de 1872, né, que é um ano depois da lei do ventre livre, que é outra lei que foi criada para tentar ir acabando com a escravidão no Brasil. Mas então, em 1872, nós temos o recenseamento e vai se verificar que a população de escravizados no Brasil era aproximadamente 15%. Se fosse contar direito os caboclos, que é como eles chamavam os indígenas na época, seria bem menos do que 15%. Mas como, de fato, os recenseadores não tinham nem como ir nas aldeias para fazer um recenseamento dos indígenas, uma parte significativa da população não foi contabilizada. Então, daquilo que foi contabilizado, dá uns 15%, um pouquinho menos talvez. 15% da população só de escravizados. Então, e a maioria deles eram homens. Tá? Essa situação já estava em terrível declínio, decadência, era um anacronismo mesmo naquela época lá em que as pessoas acham que metade da população era de escravos. Não, certamente mais da metade eram de pessoas que não seriam vistas como brancas na Europa, mas a proporção de escravizados era 15%. Pois bem, nós vamos ter mais leis ainda, vai ter a lei dos sexagenários, né? Então 1885, e em 1888 finalmente o parlamento brasileiro vota uma lei da abolição. Todas as leis anteriores eram muito peculiares, né? Porque a lei do ventre livre dizia o seguinte: vai ser comprado pelo Estado e libertado. Ou, se o Estado não comprar, os donos da mãe das crianças, então, vão ficar com essas crianças, né, até os 21 anos. Aí tem que mandar embora, tem que largar, tem que soltar. Né? Então, na prática, a lei do ventre livre basicamente não libertou ninguém. Vamos fazer as contas. 1871, né, 21 anos, bom, 71, 81, 91, 20 anos, 21, 92, ou seja, como a abolição veio em 88, na verdade, ninguém realmente foi libertado por ter nascido a partir de 1871 de mãe escrava. Né? Claro que alguns foram libertados no espírito dessa lei, que já previa que o Estado poderia, então, indenizar o proprietário e aí libertar. Mas isso raramente aconteceu. Segunda lei, que é importante aqui, é dos sexagenários. Então, 1885, lei dos sexagenários. O que ela dizia? O escravo que tiver mais de 60 anos vai ter que trabalhar por mais 2 anos para indenizar o seu proprietário. Então, não libertava imediatamente. Tudo tinha esse... Não, mas calma, vamos fazer uma coisa que seja palatável, que seja aceitável, que seja socialmente sustentável, que seja politicamente sustentável. E tudo isso, então, essa enrolação que dura mais de 50 anos, se vocês pegarem 1830, a Lei Feijó, duram seus 30 e tantos anos, pegar a Lei Eusébio de Queiroz, né, a segunda lei que proíbe o tráfico negreiro. Enfim, em 1888, finalmente é abolida a escravidão e isso derruba o governo, ou seja, menos de um ano depois, eu acho, no ano seguinte, para entrar em polêmica, o governo
imperial é derrubado por uma série de confusões, até mal entendidos, né? Acaba caindo o império, que cai na verdade porque o imperador já não estava mais muito afim de governar, e ao mesmo tempo ele não criou uma sucessão, então realmente não havia uma perspectiva boa. Existe uma preocupação até do movimento negro, vamos dizer assim, de tentar restaurar a monarquia, né, porque eles tinham sido libertados pela princesa Isabel. Havia essa celebridade, a princesa Isabel, que trouxe a liberdade, tarará, tarará. Isso hoje em dia é renegado, né? Isso é feio dizer que foi assim, mas enfim, não vinga. Nós temos agora o período então da República da Espada, governos militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Não tinha Constituição, aí tinha, a Constituição previa de um jeito, na verdade fizeram um pouquinho diferente. E aí começamos então o período da República Oligárquica. Aí nós temos até presidente negro nessa fase, então eram oligarcas, mas enfim, as pessoas ricas muitas vezes não eram exatamente brancas. Vamos ter a Revolução de 1930, então Getúlio Vargas, apoiado por meia dúzia, muita gente, né, consegue então implantar um novo governo. Esse novo governo tem uma inspiração que hoje em dia é meio feio, né? Seria assim, a moda na época, e que foi muito inspiradora dos governos de Getúlio Vargas, era o fascismo raiz, né? Então, 1930 a Revolução, ele fica enrolando, não faz a Constituição. Temos a Revolução de 32, 1932, os paulistas dizem que tem que ter uma Constituição. Eles militarmente são derrotados, mas politicamente eles vencem, ou seja, o Getúlio Vargas convoca a Constituinte. Em 1934 temos então uma Constituição bastante democrática, e isso não agrada o Getúlio Vargas, que queria uma coisa mais, que lhe desse mais poderes, mais autoridade. Nós vamos ter a intentona comunista, se não me engano, em 1935, e vamos ter a farsa do Plano Cohen, né? O Plano Cohen, na verdade, era um plano de contingência, aquelas ideias malucas de militares, né? Então, se a Polônia for atacada por não sei o que a gente vai fazer? Com base nessa situação imaginária, que tem algum fundamento, se estabelecem planos, como é que a gente vai deslocar tropas, de onde é que a gente vai trazer os recursos, tarará, tarará, quem vai ser o comandante, tarará, o que a gente vai fazer. Isso era então um exercício militar, o Plano Cohen. Esse Plano Cohen, que era um verdadeiro plano hipotético, virou uma teoria da conspiração anticomunista. Então, aquelas ideias bem malucas do tipo, os banqueiros comunistas judeus querem implantar o comunismo. Não faz muito sentido, né? Tem até alguns banqueiros comunistas judeus, existiu isso, mas apesar das exceções, isso é principalmente uma maluquice, é principalmente uma paranoia, né? E isso é usado como pretexto no ano anterior à previsão na Constituição de 34 de que teria de haver eleição, né? Então teria de haver eleição para presidente, inclusive, em 1938. Aí o Getúlio Vargas vê que, e aí, vamos fazer eleição, né? Que coisa mais liberal, né? Decadente, né? Então ele dá o golpe chamado Estado Novo, né? Em 1937. E ele acelera, ele radicaliza o seu projeto fascista, né? Que tem muitos elementos que são muito curiosos, né? Então, vocês sabiam que o Brasil quase teve, assim como tem a escola ginástica sueca, a escola ginástica francesa, a escola ginástica esportista inglesa, o Brasil tinha uma proposta de escola ginástica, porque enfim era a moda de fazer cada grande nação, povo, né, tinha que ter a sua própria escola ginástica. Então se bolou uma escola ginástica calcada na capoeira. A base seria a capoeira. É muito difícil de entender isso, porque a gente associa a capoeira com a capoeira de Angola, que tem realmente uma posição de confronto político com essa ideia mais fascista, né, dos anos 1930. Mas tudo isso então fazia parte dessa ideia que dominava o mundo nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil, de que
cada povo tem que descobrir a sua identidade, os seus pontos fortes, a sua raça, inclusive, né? Aqui no Brasil isso vai levar a umas coisas muito estranhas, como a tentativa de substituir o Papai Noel pelo vovô índio, né? Não colou, tá? Mas o samba esse colou, então a ideia do samba como a música e a dança nacional, embora tivesse vários tipos de samba, para destacar dois, o samba carioca, o samba, esse é bem diferente, paulista, lá do Noel Rosa, ou o samba baiano, né? Todos eles muito diferentes, até um pouco exagerado juntar tudo e dizer que é uma coisa só, mas a ideia era de dizer, olha, aqui tem uma nação, aqui tem um povo, aqui tem um Estado-nação ligado por uma identidade cultural. Essa identidade a gente vai inventar agora em cima da coxa, né? Mas, enfim, esse era o espírito. Isso valeu para os Estados Unidos, em que até hoje não tem uma língua oficial, para os vários povos europeus que tinham se unificado, sei lá, em 1871, que é o caso da Itália e da Alemanha, né? Eles tinham este afã de criar uma identidade do Estado-nação. Vamos ter então, nesse período aí, as consequências dessa ideia, a princípio bem vista no mundo todo, né, que vai ser os nacionalismos com invasão de terras para dizer, vamos juntar os nossos povos. Então não bastou juntar a Prússia com Renânia, com sei lá o que. Não, temos que pegar o pessoal que tem cultura alemã lá não existe mais, Tchecoslováquia, né? Temos que pegar um pessoal lá que também é de cultura alemã na Polônia. Temos que pegar um pessoal de cultura alemã aqui na Áustria, né? Então temos que fazer uma pan-Alemanha, né? Isso vai na Itália não tinha exatamente esse problema, mas também tentaram mostrar que tinham ascendência romana e tentaram fazer conquistas no norte da África, não deu muito certo. E temos também os japoneses lá massacrando os chineses, coreanos, todo mundo, né, foi invadido e atacado por esses três grandes povos malvadões. Temos então a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, o Brasil participou um pouco também até na primeira, né? De repente a gente vê um pouquinho desse detalhe. Mas na Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas, que tinha grande inspiração nos fascistas europeus, ele vai fazer um jogo, olha, quem é que paga mais? A gente não decidiu ainda quem é que paga mais. Os Estados Unidos fazem uma oferta muito tentadora e as alternativas também não eram muito seguras ou viáveis, e o Getúlio Vargas, nesse paradoxo, então vai lentamente, com toda a enrolação do mundo, vai enviar tropas que vão ter um papel decisivo na reconquista, digamos assim, da Itália. Mas eles não combatem os italianos, eles combatem os alemães, porque as tropas italianas eram... O pessoal brinca que era uma arma não letal, são as tropas italianas. É claro que é mentira, é uma zombaria, né? Mas os brasileiros, os americanos, combatem tropas alemãs na Península Itálica. Mas enfim, esse pessoal que lutou então contra o fascismo na Europa volta para o Brasil e temos um ditador de inspiração fascista. Então Getúlio Vargas é convidado a renunciar, né? E fica livre de ser julgado pelos seus crimes de guerra ou de fascista, vamos dizer assim, com um compromisso de apoiar o candidato lá dos militares. Isso acontece, ele apoia, assim, meio que formalmente, não é contra, o cara é eleito, governa lá seus 5 anos, eu acho, e Getúlio Vargas é reeleito, mas aqui a história começa a ficar muito detalhada, né? Então, aqui eu vou falar cada vez mais vertiginosamente. Nesse período, então, nós vamos ter a República de Curitiba, não, a República do Galeão. Então, ocorre um assassinato lá de um jornalista, o segurança dele era major da aeronáutica, a aeronáutica investiga o caso, e aí temos a polícia do Rio de Janeiro, que era a capital federal na época, e o pessoal da aeronáutica investigando, as provas, os indícios vão chegando cada vez mais perto do próprio Getúlio Vargas, o chefe da guarda, da segurança pessoal dele que teria
encomendado o atentado, que acabou com a morte desse major da aeronáutica, e o Getúlio Vargas, então, vendo que ia ser preso, ele se suicida antes. Aí a população demonstra paixão eterna ao grande ditador, né, que estava numa fase democrática, que o problema dele foi com... que é a expressão mais realista que o rei, acho que foi o que matou o Getúlio Vargas, porque o chefe da segurança dele, supondo-se que Getúlio Vargas fosse uma pessoa fria e formal, esse chefe da guarda, ele não aceitou muito bem que o seu querido ditador pudesse ser tão escorraçado, tão xingado por um mero jornalistazinho, né? E aí então encomendou o assassinato. O jornalista não foi morto, quem morreu foi o segurança, e por azar, se tivesse matado o jornalista, talvez a repercussão tivesse sido outra, né? Mas o problema é que morreu o segurança, e o segurança era major, era oficial intermediário, superior da aeronáutica, e isso então levou a uma investigação independente, né? E aí as coisas vão acelerar cada vez mais, vamos ter 50 anos em 5, né? O lema do Kubitschek, né? Vamos ter a incrível eleição de Jânio Quadros de presidente e João Goulart de vice-presidente, que eram chapas independentes. Então tinha uma eleição para presidente e tinha uma outra eleição para vice-presidente. Resultado, o presidente era, digamos assim, mais de direita e o vice-presidente era bem mais de esquerda, de outro partido. Nunca tinham combinado, não é como o Lula e agora esqueci o nome do vice do Lula, né? Enfim, que era empresário e tudo mais. Não, é como se fosse, sei lá, o Lula e o Bolsonaro. Então, o Lula ganha para presidente, o Bolsonaro é o vice dele. Ou o contrário, o Bolsonaro ganha para presidente e o Lula é o vice dele. Bom, no caso, o Jânio Quadros, ele tenta fazer uma gracinha, ele tenta capitalizar a negociação da libertação de padres católicos que ficaram lá encrencados na Revolução Cubana. Ele consegue libertar os padres, mas ele tem a genial ideia de condecorar o Che Guevara, né? E aí os militares ficam meio estranhados com ele, aí ele se sente questionado no seu poder, e a minha interpretação aqui, né, nessa versão vertiginosa, né, vai ter que ser assim mesmo, ele tenta dar vou embora e vocês vão implorar para que eu volte. Não imploraram para que ele volte, ele renunciou e ficou renunciado. E aí se o Jânio Quadros já se encrencou por ser um cara meio de direita, né? A questão das brigas dele com o biquíni, com o jogo, né? Era moralista, né? Já se encrencou com os militares. O João Goulart, o Jango, né? Estava em viagem, acho que pela China, né? É uma complicação para ele conseguir voltar. Nós vamos ter uma ajeitada ali com o governo parlamentarista para aceitar que haja o retorno do João Goulart, mas com poderes limitados, né? Ele volta e aí o cunhado dele, o gaúcho também, Leonel Brizola, provavelmente deu uma esquentada, um discurso meio xoxo, de modo geral, do Jango, e o Jango faz lá um famoso discurso que vai levar ao contragolpe preventivo, aquela ideia de que o Jango agora de presidente está mostrando as asinhas, ele já ganhou aqui o plebiscito para voltar ao presidencialismo e não parlamentarismo, e ele está querendo implantar o comunismo no Brasil, né? E aí ocorre o golpe. E já havia várias movimentações muito, muito disruptivas, né? Questionando a hierarquia militar, né? E eu não comentei aqui, mas enfim, o Exército Brasileiro, desde da Guerra do Paraguai, é uma instituição central no Brasil. E aí o governo, os militares da época fazem um golpe extremamente liberal, né? O primeiro presidente dos governos militares, ele era super, hoje em dia chamariam ele de anarcocapitalista, talvez, não, mas a ideia dele era cheia de coisas muito associadas com o liberalismo econômico, né? Mas
o segundo governante já vai pegar um momento de tensões, né, época de maio de 68, então nós temos o dezembro de 68 aqui no Brasil, em que nós vamos ter o AI-5. O AI-1 era ato institucional número 1, que então cria a ditadura militar. Vamos ter o AI-5, que vai ser um que vai realmente endurecer a ditadura, ela vai se tornar bem mais autoritária do que ela já era. E o viés aqui é desenvolvimentista, não é liberal. E, ironicamente, tragicamente, da minha perspectiva, este vai coincidir os anos de chumbo, os anos de maior repressão, violência, mortes, desaparecimentos, também com um período de maior crescimento econômico do Brasil. Essa é uma época em que muitos que hoje são classe média prosperaram. Então, muita ênfase em economia, né, em crescimento econômico, um crescimento tipo chinês hoje em dia, né? Esse foi o milagre econômico ali entre 68 e 72, 73. Nesse período, então, vamos ter... Bom, acontece muita coisa aqui, né? Eu vou só comentar que o segundo presidente militar, ele tem um AVC, aí se cria uma junta militar. Tem um livro que eu acho fantástico, que é o Burocrossauro, né, agora esqueci o nome do jornalista, que faz uma forma ficcionada do que teria acontecido ali. Mas basicamente, nós temos o esgotamento desse modelo desenvolvimentista. Então, depois do Costa e Silva, nós temos o Médici, e aí, se não me engano, a gente já vai para o que eu me lembro. Eu era criança aqui, nasci em 68, né? Mas eu me lembro mais ou menos já do Geisel, né? O Geisel, então, vai ser aquele... era um governante tido como honesto, né? Pode-se dizer qualquer coisa dele, ele é chato, ele é feio, ele é vesgo, ele é não sei o quê, mas ele é honesto, ele é trabalhador, né? Ele controla a Petrobras muito bem, né? O Jimmy Carter não vai curtir muito o Geisel, né? Para o Jimmy Carter, o Geisel era um anacronismo autoritário desnecessário naquele estágio da Guerra Fria. Mas enfim, o Geisel vai passar o poder para o Figueiredo. Esse eu me lembro muito bem, era uma pessoa muito estranha, muito peculiar, muito de rompantes, né? E esse presidente militar, ele era na verdade filho de um militar também que tinha sido vítima de golpes e contragolpes ao longo da tumultuada história brasileira, e ele, de certa maneira, vai ser o administrador da reabertura, da democratização, né? E ele é muito famoso, me marcou muito uma coisa que ele disse, que perguntaram para ele, mas e quem for contra a reabertura, né? Ele diz, quem for contra eu prendo e arrebento. Ele era oficial general da área de inteligência, estava associado ao Sistema Nacional de Informação, ao pessoal que combateu os guerrilheiros, e, enfim, é muito irônica a situação, porque essa pessoa que ficou um pouco truculenta, alguns dizem que até ele talvez tenha tido AVCs, porque a personalidade dele era sofisticada e se tornou um pouco grosseira com o tempo, né? Esse foi a pessoa que levou a cabo a reabertura. É mais ou menos como a encrenca lá dos ingleses com o Brexit, né? Que um lá era contra, mas botou a coisa em votação, perdeu, teve que renunciar. Outro assumiu para fazer a separação, não conseguiu fazer a lei, teve que renunciar, e aí o atual Boris Johnson conseguiu então finalizar a saída do Reino Unido da União Europeia. No caso aqui do Brasil, meu paralelo é com a questão de quem é que vai devolver o poder aos civis, né? Vai tirar essa pecha de governo militar, civil militar, mas enfim, vamos chamar de governo militar. Foi eu prendo e arrebento quem for contra a reabertura. E nesse período, então, marcou muito a minha infância,
muito programa de humor esculhambando, tá? Vou usar o termo chulo, esculhambando o governo, né? E era mais engraçado justamente por isso, né? Porque então pode falar mal. Hoje em dia se fala muito mal do governo porque é de direita, mas se falar mal do governo, sei lá, do Lula ou da Dilma, era considerado crime de ódio, né? Mas enfim, nesse período nós brasileiros brincamos muito de falar terrivelmente mal, abertamente, do governo. Foi muito divertido. Eu era criança, não entendia muito bem. Foi nesse período aqui com o Figueiredo que eu descobri que eu não sou de esquerda, que eu estudava no colégio, isso foi em 1984, era o penúltimo ano, ou último ano do governo militar do Figueiredo, e aí saímos em passeata, saímos do colégio Parobé, aqui em Porto Alegre, e fomos entregar uma carta de reivindicações para o representante, sei lá, da delegacia do Ministério da Educação aqui em Porto Alegre. Fica mais ou menos onde fica a OAB, ali na Washington Luiz, eu acho. E aí bradávamos, greve geral derruba o general. E eu achei muito estranho aquilo, né? Nós estávamos andando, protestando, dizendo que a greve geral derrubava o general, né? Estávamos sendo acompanhados pela Brigada Militar, que fazia o trânsito parar para que nós passássemos, né? Eu não vi ditadura ali, não me senti nada oprimido pela ditadura, e isso é um fenômeno um pouco comum nas ditaduras, né? Mas que é o descontrole, e a briga de narrativas, né? Mas enfim, chegamos lá, entregamos, o delegado veio, pegou em mãos, a gente fez um discurso, ele disse que ia levar, disse que tinha coisas muito interessantes ali, tudo conversa mole, né? Conversa diplomática, mas não me senti reprimido, e isso estragou as minhas chances de ser de esquerda. Me levou a ter uma certa má vontade com o discurso, com a retórica de esquerda. Mas, enfim, eu aqui estou longe de dizer que não haja mérito nas posições de esquerda. Eu senti nojo, digamos assim, da retórica de esquerda, que se acha muito dona da verdade e super oprimida, quando nem sempre é tanto assim. Mas, enfim, fim do governo militar, início da redemocratização, Tancredo Neves é eleito, mas tem a diverticulite, que na verdade era um câncer, que era não sei o que deu uma infecção, septicemia e morte, né? O Brito, né, jornalista, que era o assessor de imprensa, sei lá, do governo, que não assumiu, o Sarney, depois o Collor de Mello, as disputas Collor de Mello, bom, primeiro Sarney e os planos heterodoxos da hiperinflação, né? Plano cruzado 1, cruzado 2, depois o Collor com o plano, aqui eu me lembro do plano verão, que eu acho que foi um segundo plano, mas teve o primeiro plano que ele assumiu e deu um plano heterodoxo que congelava a poupança até 50 não sei o que, né? Todo mundo contava vantagem, que tinha perdido dinheiro, que tinha ficado preso. Na casa da minha família, a gente pensou, poxa, a gente é pobre, né? Porque a gente não tivemos dinheiro preso por conta desse plano. E aí, o golpe de direita e esquerda para derrubar o Collor, né? Acusado de corrupção, certamente houve, mas assim, nunca antes nesse país se tinha feito uma pagelança tal para derrubar alguém por tal minúscula corrupção. O problema maior do Collor é que ele se isolou, ele não construiu base de apoio. E aí acontece a grande surpresa do Itamar Franco, uma personalidade estranhíssima, divertidíssima também, chama para ser seu ministro da Fazenda o Fernando Henrique Cardoso, que chama para compor então um monte de PhD, sei lá, em economia, que então fazem o plano real, que dá um plano monetarista, né?
um plano econômico ortodoxo, né, que dá bastante certo, né, que muda radicalmente o perfil do pobre brasileiro. O pobre brasileiro que realmente vivia apertado pela estrita subsistência, e olhe lá, às vezes não dava, passa então a comprar material de construção, micro-ondas, de maneira relativamente sustentável. Se endividando, mas era possível se endividar. Antes não era possível se endividar porque a moeda era tipo banana, né? Então, se eu ganho 1 tonelada de bananas por mês, eu tenho que consumir eu tenho que vender essas bananas, eu tenho que revender, eu tenho que trocar essas bananas por outros bens em questão de, sei lá, uma semana, senão as bananas começam a estragar, né? É mais ou menos assim que funcionava o dinheiro no Brasil. Se eu ganho o meu salário no dia 5 do mês, eu tenho que torrar esse salário em 2 dias, 3 dias, já perdi bastante dinheiro, já perdi, sei lá, 15% do poder de compra desse salário. É assim que funcionava. Tá? Como é que se compravam bens de maior volume? Através de consórcio. Então, eu comprar um carro, né? Eu poderia comprar esse carro se eu pudesse fazer um empréstimo em 50 meses, mas isso é impossível. Então, eu tenho que juntar umas 100 pessoas, né? E aí todo mês a gente junta e compra 2 carros. E aí temos que fazer com que as pessoas continuem no grupo, tem que pagar toda a administração desse grupo, é uma coisa confusa, complicada e cara, né? Custam mais uns 15, 20% do valor do bem, mas era assim que se podia ter acesso a imóveis, a carros, era consórcio, juntava um grupo de pessoas para comprar à vista, digamos assim, 1 ou 2 desses bens por mês. Com o plano real, as pessoas passam a ter a possibilidade de se endividar muito, se hiperendividar, mas enfim, passa a haver crédito e assim mesmo o pobre passa a ter um padrão de consumo de bens duráveis, televisão, geladeira, forno de micro-ondas, televisão colorida, depois computador, o material de construção para fazer o puxadinho, né? Tudo isso explode o consumo em 1994, 95, aí não me lembro se 95 ou 96, não sei quando é que entra o Fernando Henrique, ele fica 2 governos de 4 anos, eu acho. Tem a questão da reeleição, é votada, se diz que ali houve muita corrupção, né? E aí em 2002 se passa o governo vence, né, o governo, o Lula, acho que ele assume em 2003, e aí em 2003 nós vamos ter uma das mais radicais reformas da Previdência. Houve reforma da Previdência em um ou ambos governos do Fernando Henrique. Vai ter então no primeiro ano do governo do trabalhador, né, nordestino, né, só falta dizerem que ele é negro, né, o Lula consegue então ser presidente e faz uma das mais radicais reformas da Previdência, extremamente antipática da perspectiva de esquerda, em 2003. É nesse momento em que uma parte do PT vai criar então o PSOL, Partido do Socialismo e Liberdade, o Partido do Oxímoro, e aí se discute que já para aprovar essa reforma da Previdência foram feitas algumas concessões, alguns pagamentos, enfim, uma lubrificação das relações políticas que vai ser criminalizada, vai ser chamada em 2005 de corrupção, em 2012, 2013 vira mensalão. Aí, bom, aqui a história do Brasil se acelera muito, né? Nós temos 2 governos do Lula e ele escolhe para ser o sucessor aquela pessoa que ele achou provavelmente a pessoa menos capaz possível, né? Que foi a Dilma, né? A pessoa menos política, que menos deixaria boas lembranças, carinho e amor, né? Ele escolheu para ser o sucessor dele. Em parte havia um problema de que muitos das pessoas inteligentes e capazes e políticas do PT tinham sido presas pelo problema do mensalão, né? Mas enfim, ele vai escolher então Dilma Rousseff para ser a sua sucessora, e a ideia evidente, né, é mais ou menos como no caso do Jânio Quadros, né,
se renunciando para que pedisse volta, pelo amor de Deus. O Lula então é sucedido corretamente pela Dilma com a esperança de que volta, pelo amor de Deus, né? Mas a Dilma então tem o seu primeiro governo, não foi nada de muito ruim, para dizer a verdade, não foi nada de horroroso, mas na transição para conseguir o segundo governo, há um maniqueísmo assim catastrófico. É um movimento do mundo, né? O espírito do mundo mais ou menos ocidental está nessa ideia de polarização, e os marqueteiros do governo da Dilma, para a segunda eleição dela, fazem um maniqueísmo muito ridículo e que demonizou medidas que ela nem assumiu o segundo governo e já começou a implantar. Então ela disse, olha, se não votarem em mim, Dilma, se votarem nesse outro cara aqui, feio, bobo e malvado, né, ele vai fazer isso, 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 coisas neoliberais feias e malvadas. Ela conseguiu ganhar a eleição e ela fez boa parte daquilo que ela disse que aconteceria caso votassem no outro. Isso criou uma decepção, uma ideia de estelionato eleitoral, como se brinca, né, muito profundo, né? No ano anterior, em 2013, houve um fenômeno peculiaríssimo, que foi as manifestações de junho de 2013, né, na qual houve uma revolta generalizada com corrupção. E o problema é que a corrupção aqui era um termo muito vago, né? Começou tudo por uma questão de aumento da passagem de ônibus, se não me engano, mas aí começou a ganhar mais e mais pautas, né? E lá pelas tantas era contra tudo, a gente quer fazer a reforma geral do Brasil, né? Claro que esse movimento foi meio como maio de 68 na França, né? Surgiu do nada, ninguém esperava por aquilo, tomou dimensões completamente inesperadas, mas também meio que se esgotou sem que desse tempo para entender o que ele tinha significado. Na prática, houve uma série de mudanças legislativas no sentido de realmente dar instrumentos de investigação, fiscalização e punição para os políticos, inclusive, e é isso que vai levar vai dar a sustentação investigativa do Mensalão e do Petrolão, vários escândalos, digamos assim, de corrupção já do governo Lula e também do próprio governo Dilma, que vão levar então ao impeachment da Dilma, se não me engano, em 2016, né? E aí assumiu Temer, que era o vice dela, de novo, era um governo de esquerda, com um vice de centro, visto como direita aqui na lógica brasileira. Havia toda a ideia do fora Temer, né? Havia boas razões para se ter insatisfação, porque, enfim, uma das coisas que destruiu a credibilidade da Dilma foi o episódio do Bessias. O Bessias foi um documento lá que ia ser levado por um oficial de justiça, sei lá o que, um contínuo do Estado, que era Messias, mas ela errou no telefonema. Essa gravação foi interceptada, legal e ilegalmente, eu diria que foi legal, mas enfim. O fato é que ficou muito evidente que a presidente, então, Dilma, tentou dar um cargo para o ex-presidente Lula que desse foro privilegiado, para que ele não fosse preso, né? E aí isso foi interceptado e foi, mais do que a consequência jurídica, houve a consequência política, porque isso foi divulgado, né? Foi oficialmente vazado, vamos dizer assim, foi dada indevidamente uma autorização para que aquilo ficasse sem sigilo. Politicamente acho que foi correto, mas enfim, essa foi uma das razões da queda da Dilma Rousseff. A principal foi a incapacidade dela de negociar, mas enfim, tendo essa incapacidade catastrófica de negociar com os políticos, essas coisinhas, né, foram minando o apoio, a falta crescente de apoio dela, e ela então acabou sendo impeachmentada. O Temer vai fazer uma coisa que eu achei ridiculamente parecida, que tinha lá um Moreira Franco, se não me engano, que também tinha indício de corrupção, e o Temer deu um cargo para ele no seu governo. Então, na minha perspectiva, havia uma desagradável simetria, uma desagradável semelhança. Então, se tinha que dar impeachment para Dilma, tinha que dar também para o Temer, né? Mas estávamos traumatizados demais, havia todo um movimento fora Temer, né? Mas
ele acabou terminando o governo dele. Ele ia fazer uma reforma da Previdência, mas aí houve um escândalo lá da Friboi, né, que ele foi conversar lá com um empresário da área de criação de gado e venda de carne, foi lá conversar com ele e falou lá de umas coisas de corrupção evidente, né? E o Temer, na gravação, disse, tem que manter isso daí. Não se sabe muito bem o que ele quis dizer com isso, mas a impressão que ficou olha, o Temer endossou a corrupção. Até hoje se discute que foi tudo uma armação, que foi talvez para evitar a reforma da Previdência que o Temer estava fazendo, que se criou esse factoide, mas esse factoide é inegável que ele aconteceu, não deveria ter acontecido, mas aconteceu, né? Aqui o problema não é que estava errado ou não, o problema é que foram flagrados. Estava errado, não há dúvida que estava errado, e ainda por cima foram flagrados. Incompetência política ao extremo, né? E isso vai nos levar então a um grande desgaste generalizado com a classe política, e aí já fazia uns 3, 4 anos que estava se preparando um personagem que vai se tornar o presidente do Brasil na eleição de 2018, está até o presente. E aí as coisas, né, muitas coisas acontecem de lá para cá. Esse é um personagem totalmente estranho, fora de qualquer escala. Eu brinco que ele é uma rainha da Inglaterra às avessas, ou seja, ele não governa, mas ele reina, só que ele não reina no sentido formal, que é uma figura de referência. Ele é uma figura que está sempre aparecendo de maneira um pouco problemática, para dizer o mínimo, né? Ele não tem lá muitas decisões. O governo dele, na verdade, é grandemente tolhido, ou seja, ele não pode tomar decisões. Se ele disser que é para fazer de um jeito, STF, Congresso vão dizer que não pode, que a Constituição não permite, ou se a Constituição permite, nesse caso especial a gente não vai deixar, né? E essa figura não governa, mas reina no sentido das reinações de narizinho, vamos dizer assim, né? E, bom, com esse panorama geral, acredito que tem então uma ideia do que eu pretendo gravar mais pontualmente, qual é a abrangência da minha concepção de história do Brasil. É uma história muito rica, de um povo bastante rico, que no século XIX ficou amarrado numa armadilha de uma economia muito travada, né? Muito travada pela expectativa de que o governo vá resolver, né? É uma cultura muito de trancar os processos. Então, acho que o elemento mais marcante da história do Brasil foi a longa agonia da escravidão, que era uma instituição já decadente em 1830 e vai sobreviver até 1888. Que estranha cultura é essa que fica num impasse de uma coisa que todo mundo já sabe que vai ter que acabar, mas que ainda vai durar então 50 anos. Esse fenômeno se repete com a nossa dificuldade de resolver o problema da Previdência, né? Tudo bem que esse problema é um problema novo que se agrava ao longo do século XX. No Brasil, a questão da composição demográfica ela também chega mais tarde na encrenca que outros países viveram já na década de 70, como o Japão, ou 80 no caso da França e Inglaterra, ou Reino Unido. Mas, enfim, nós tivemos 3, 4 reformas da Previdência, sei lá, desde o Fernando Henrique, uma reforma do Fernando Henrique, digamos, outra no governo Lula, depois outra no governo Temer, acabou não saindo, outra, então acontece agora aqui no governo, não falei o nome, né, do Bolsonaro, né? A reforma trabalhista saiu, acho que no governo Temer. A nossa dificuldade de resolver essas questões né, ela é muito marcante. Isso mostra uma certa estabilidade, mostra uma cultura estranhamente conservadora, né? Conservadora no sentido de imobilismo, né? Não no sentido positivo de ter valores profundos que são respeitados. Não.
É uma cultura de impasse, e no impasse deixa rolar. Então, na dúvida, deixa como tá. A coisa mudou já sozinha, né? Não, mas oficialmente vão levar mais uns 10 anos para alterar lá o Código Penal, por exemplo. Né? Esse atraso impressionante, ele é muito desmoralizador das nossas instituições, porque ninguém leva muito a sério. Então, a lei é essa, a lei é claro, mas só vou aplicar isso contra quem me incomodar, né? Porque, de modo geral, todo mundo sabe, todo mundo tem rabo preso. Eu também não vou pegar muito no pé, porque também vão pegar no meu pé se eu insistir. No fim, todo mundo está com o rabo preso. É uma cultura de muitas exigências formais, muito detalhadas, muito rigorosas, e que a gente sabe que não vão ser colocadas em prática, que não vão ser cobradas naqueles termos, que naqueles termos a coisa nem vai funcionar. Né? Então isso leva a uma catastrófica desmoralização das instituições. As instituições formais e impessoais. Né? Aqui aproveitando um autor que o Aurélio gosta muito, que é o Sérgio Buarque de Holanda, nós temos algumas outras instituições, né, que elas são muito fortes. Ele vai falar do brasileiro cordial, né, o da Mata vai falar do jeitinho, né. Isso não é uma coisa só do Brasil, mas enfim, é muito marcante no Brasil esse hiato, essa distância, esta clivagem entre o Brasil formal e o Brasil efetivo, o Brasil real, no sentido de verdadeiro, de coisa, né? Não o que está no papel, né? Então, mais em detalhe, pontualmente, eu pretendo gravar vídeos mais pontuais sobre esses diversos momentos da história do Brasil. Eu não sei se eu vou ter realmente paciência disso, se o Aurélio vai gostar desses vídeos, até porque esse aqui já ficou gigantescamente longo. Eu disse para ele que pretendia fazer no máximo 15 minutos, acho que isso aqui já deu mais de hora. Mas a ideia geral, então, é essa. Essa é a minha ideia de história do Brasil. Talvez, então, eu produza e venda para vocês elementos mais pontuais.